A música barroca surge junto e em sequência à criação da ópera por Claudio Monteverdi. O estilo barroco se destaca pelo fato de seus compositores e intérpretes usarem um tipo de ornamentação musical mais elaborada se comparado, por exemplo, ao estilo clássico que viria posteriormente. A música expandiu em tamanho, variedade e complexidade de performance instrumental da época, além de também estabelecer inúmeras formas musicais novas como a ópera. Os músicos da época fizeram mudanças indispensáveis na notação musical e desenvolveram técnicas novas instrumentais, assim como novos instrumentos. Houve um máximo desenvolvimento de instrumentos como o cravo e o órgão. Ao mesmo tempo, surgiram várias peças para grupos pequenos de instrumentos, com 3 até 9 instrumentistas. Ainda, pela primeira vez, surgem gêneros musicais puramente instrumentais, como a suíte e o concerto. Nesta época, surge também o virtuosismo, que explora ao máximo o instrumento musical. A harmonia era acompanhada e definida pelo baixo contínuo, quase sempre não escrito, criando uma necessidade do intérprete de ser um virtuoso na improvisação. Jean-Philippe Rameau, François Couperin e Domenico Scarlatti eram virtuosos do cravo. Domenico Scarlatti era o maior expoente da música para o cravo desse período. Cravo, como é chamado qualquer membro de uma família europeia de instrumentos musicais de tecla, tem o formato de um piano de cauda, como uma caixa de formato quase triangular, acomodando à esquerda cordas longas e à direita cordas curtas. Um cravo pode ter de 1 a 3 cordas por nota, algumas vezes mais, e normalmente está afinado a 4 pés, isso é, uma oitava acima do fundamental. Além dos grandes instrumentos, normalmente chamados de cravos, há também os menores como o virginal muscular e a espineta. O cravo é um instrumento de cordas pinçadas, como a harpa ou o violão. O som é produzido por pequenas unhas de plástico que são como se fossem palhetas de um violão. Elas ficam montadas nessas peças que se chamam saltadores e, à medida em que eu aciono o teclado, essas peças sobem e a unha de plástico fere a corda, assim. O virginal muscular é um cravo pequeno de forma retangular com apenas uma corda para cada nota, a qual é fixada paralelamente ao teclado no lado comprido da caixa. Identificado com esse nome por volta de 1460, era tocado sobre o colo ou, mais comumente, colocado sobre uma mesa. Já a espineta é um cravo com um conjunto de cordas inclinado num ângulo geralmente de 30 graus em relação ao teclado. Todos esses instrumentos pertencem ao grupo das cordas pinçadas, porque gera-se o som ao tanger ou beliscar uma corda e não ao percuti-la como no piano ou no clavicórdio. Acredita-se que a família de instrumentos desse tipo originou-se quando um teclado foi anexado ao saltério, o que forneceu um meio mecânico para tanger as cordas. A origem do cravo é obscura, mas sabe-se que surgiu em algum momento da Alta Idade Média ou na Idade Média tardia. As mais antigas referências escritas ao instrumento datam dos anos 1300 e é possível que o cravo tenha sido inventado naquele século. Essa era uma época na qual os avanços na fabricação de mecanismos e outras formas de antigas máquinas pré-modernas estavam sendo desenvolvidas e, portanto, uma época apropriada para a invenção daqueles aspectos que diferenciam o cravo do saltério. Um manuscrito latino sobre instrumentos musicais, de autoria de Henri Arnaud de Zwolle, de 1440, inclui diagramas detalhados de um pequeno cravo e de 3 tipos de movimentos de ação dos ganchos. A primeira música escrita especificamente para solo de cravo foi publicada em meados do século XVI. Compositores que escreveram solos de cravo foram bastante numerosos durante todo o período barroco na Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Os gêneros favoritos para o solo de cravo incluem a suíte de danças, a fantasia e a fuga. Além das obras solo, o cravo foi largamente utilizado para acompanhamento no estilo de baixo contínuo, uma função mantida na ópera mesmo no século XIX. No século XIX, o cravo foi ignorado pelos compositores e foi suplantado pelo piano. Já no século XX, entretanto, graças aos esforços e pioneirismo de Wanda Ladowska,
O crescente interesse em música antiga e a busca dos compositores por novos sons permitiu que se passasse a escrever novamente obras para o cravo.